Em um vale isolado cercado por montanhas e densas florestas, havia uma pequena vila que parecia parada no tempo. A tranquilidade do lugar era enganadora, pois os moradores carregavam consigo o peso de uma tradição antiga e macabra, a noite do espantalho da meia-noite. A cada ano, na noite mais escura, quando o céu era um vazio sem estrelas e o vento parecia sussurrar segredos sombrios, um espantalho era erguido no maior campo de milho da vila. Ele não era um espantalho comum. Suas roupas eram remendos de tecidos velhos, mas ainda assim pareciam estranhamente pesadas, como se ocultassem algo além de palha. Seus olhos eram 2 buracos vazios no crânio humano que lhe servia de cabeça, e sua presença emanava um ar de ameaça silenciosa. Os mais velhos diziam que o espantalho era um guardião, mas não estava lá para proteger as colheitas. Ele vigiava algo muito mais sinistro, uma maldição adormecida, que só esperava pela imprudência de algum tolo para despertar. Há muitas gerações a vila estava à beira da ruína. A terra era infértil, as chuvas nunca vinham, e os poucos animais que restavam estavam magros e doentes. Com o passar dos meses, a fome corroía os corpos e a sanidade dos moradores. Foi nesse período de desespero que Elias, um fazendeiro desesperado, tomou uma decisão que selaria o destino da vila para sempre. Elias subiu sozinho até a floresta proibida no alto das montanhas, onde se dizia que criaturas ancestrais viviam à margem do mundo humano. Lá, ele encontrou uma entidade. Ninguém sabe exatamente como era essa figura, mas os rumores falam de um ser que usava um manto negro feito de sombras e possuía olhos brilhantes como brasas. Elias ofereceu tudo o que tinha, sua alma, sua vida e até mesmo sua descendência, para que a vila pudesse prosperar novamente. A entidade aceitou, mas com uma condição. A cada ano, na noite mais escura, a vila deveria erguer um espantalho como oferenda. O espantalho simbolizaria o pacto e serviria como uma âncora para manter a entidade afastada. Se o ritual fosse ignorado, o espantalho ganharia vida, transformando-se no arauto da entidade, e reivindicaria o pagamento em sangue. Com o passar dos anos, a vila floresceu. As colheitas eram abundantes, os animais voltaram a prosperar, e os moradores começaram a esquecer o custo de sua prosperidade. No entanto, a tradição do espantalho foi mantida com rigor. A cada ano, durante a noite mais escura, os moradores se reuniam para erguer o espantalho. Mas ninguém permanecia no campo após o ritual. Quando o relógio marcava meia-noite, todos se trancavam em suas casas, rezando para que o silêncio não fosse interrompido por passos arrastados na calada da noite. Por décadas, ninguém ousou desafiar a tradição, até que um forasteiro arrogante e cético decidiu ignorar os avisos. Marcos era um homem ambicioso. Após herdar uma pequena quantia de um parente distante, decidiu comprar terras na vila, atraído pelas histórias de suas terras férteis e da tranquilidade do lugar. Quando chegou, os moradores o receberam com desconfiança. Ele era diferente. Falava com superioridade, ria das crenças locais e zombava das histórias sobre a maldição do espantalho. Essas tradições não passam de superstições, dizia ele. Eu não vou perder meu tempo com bonecos feitos de palha. Apesar dos avisos insistentes dos mais velhos, Marcos se recusou a participar do ritual. Ele ignorou os olhares preocupados dos vizinhos e riu das preces murmuradas pelas crianças. Na noite mais escura do ano, enquanto todos se trancavam em suas casas, Marcos deixou seu campo vazio. Ele acendeu a lareira, serviu-se de uma taça de vinho e sentou-se confortavelmente em sua poltrona, convencido de que nada aconteceria. A meia-noite chegou, trazendo consigo um silêncio opressor. Não havia o som de grilos, nem do vento entre as árvores. Marcos, que estava começando a cochilar, foi despertado por um som inesperado. Passos lentos e arrastados, que pareciam vir do lado de fora. Curioso, ele se levantou e olhou pela janela. No meio do campo, algo se movia. Marcos estreitou os olhos, acreditando que fosse algum animal.
Pegou uma lanterna e saiu, o ar frio da noite arrepiando sua pele. Quando iluminou o campo, seu coração quase parou. No centro do campo, onde antes não havia nada, estava o espantalho. Ele era exatamente como descrito pelos moradores: roupas rasgadas, braços compridos e um crânio humano brilhando à luz da lua. Marcos tentou convencer a si mesmo de que era uma brincadeira. Algum morador colocou isso aqui para me assustar. Mas então o espantalho virou a cabeça lentamente, seus olhos vazios fixando-se diretamente em Marcos. Marcos recuou, o coração martelando no peito. Ele correu de volta para casa, trancando a porta atrás de si. Mas o som dos passos não parava. Eles circundavam a casa, ficando cada vez mais próximos. De repente, um som agudo de arranhões veio da porta. Marcos tentou ignorar, mas logo percebeu que o som não vinha apenas da porta. Parecia estar em todos os lados, como se algo estivesse tentando entrar por cada janela e fresta da casa. Ele se escondeu no porão, mas as luzes começaram a piscar. No escuro, ele ouviu uma voz rouca e arrastada: "Você quebrou o pacto, agora pagará o preço." Quando finalmente reuniu coragem para subir, viu que sua casa estava completamente destruída. Janelas quebradas, móveis virados e marcas profundas nas paredes, como se garras enormes tivessem passado por ali. E no meio da sala estava o espantalho, imóvel, mas claramente esperando por ele. Na manhã seguinte, os moradores se reuniram no campo de Marcos, mas tudo o que encontraram foi o espantalho, erguido no centro. Suas roupas estavam limpas e novas, mas o mais aterrorizante era o crânio. Agora ele tinha as feições de Marcos, como se sua alma tivesse sido consumida pela maldição. A vila entrou em luto, mas também em alerta. A presença do espantalho era um lembrete de que o pacto não podia ser quebrado. Os anos passaram, mas os sussurros sobre Marcos e seu destino ainda assombravam a vila. Ninguém mais ousou questionar a tradição. A cada ano, na noite mais escura, o espantalho era erguido, e os moradores se trancavam em suas casas rezando para que ele permanecesse imóvel. E você? O que faria? Teria coragem de ignorar uma tradição tão sombria? Ou preferiria seguir as regras para evitar o destino de Marcos? Se gostou dessa história, inscreva-se no canal para mais relatos aterrorizantes. Mas lembre-se, nem todas as histórias são apenas lendas. Algumas são avisos. A maldição do espantalho do pântano sombrio. Nos confins de uma vila esquecida pelo tempo, cercada por um pântano denso e traiçoeiro, havia uma história que ninguém ousava contar em voz alta. Os moradores a chamavam de a maldição do espantalho do pântano sombrio. Era uma lenda que passava de geração em geração, e aqueles que desafiavam sua advertência nunca voltavam para contar o que haviam encontrado. O pântano, com sua névoa constante e águas turvas, sempre foi evitado pelos habitantes da vila. Mas no centro daquele território amaldiçoado, havia algo que todos temiam: um espantalho velho, apodrecido e enegrecido pelo tempo. Ele estava preso em um poste alto, feito de madeira retorcida, com braços longos que pareciam se estender em direção à vila. Seus olhos, duas pedras negras e brilhantes, pareciam vivos, como se observassem os poucos corajosos que ousassem se aproximar. A lenda dizia que, há muitos anos, o pântano era lar de um fazendeiro chamado Ezequiel. Ele era um homem cruel e ganancioso, que usava suas terras para plantar milho e obrigava os moradores da vila a trabalhar para ele em condições desumanas. Quando a fome assolou a região, Ezequiel acumulou todo o milho em seu celeiro, recusando-se a ajudar os famintos. Uma noite, uma velha misteriosa apareceu em sua propriedade. Ela usava um manto negro e tinha olhos que pareciam enxergar além da alma. Ela implorou por comida para sua família, oferecendo até mesmo seus poucos pertences em troca. Mas Ezequiel riu dela e a expulsou, dizendo que não havia lugar para parasitas em suas terras. Antes de partir, a mulher lançou uma maldição:
que sua ganância consuma não apenas sua alma, mas também sua terra, e que seu corpo nunca encontre descanso, preso entre o céu e a terra, como um guardião de sua própria desgraça. Naquela mesma noite, uma tempestade terrível assolou a região. Raios atingiram os campos de milho, queimando as plantações, e o celeiro de Ezequiel foi reduzido a cinzas. No dia seguinte, o fazendeiro desapareceu, sem deixar vestígios. Quando os moradores finalmente reuniram coragem para explorar suas terras devastadas, encontraram um espantalho no centro do campo queimado. Ele vestia as roupas de Ezequiel, e seu rosto era inconfundível, pálido, rígido e cheio de uma expressão de terror eterno. Com o passar dos anos, a maldição do espantalho se tornou evidente. Sempre que alguém se aproximava do pântano com intenções gananciosas ou desrespeito, estranhos acontecimentos ocorriam. Sons de risadas macabras ecoavam à noite, e os corajosos que entravam no pântano desapareciam, deixando apenas pegadas que terminavam abruptamente na lama. Os poucos que escaparam do pântano falavam de algo movendo-se entre a névoa. Eles juravam ter visto o espantalho mudar de lugar, seus olhos negros brilhando no escuro, como se estivesse caçando aqueles que haviam invadido seu domínio. Tomás era um jovem que nunca acreditou em lendas ou superstições. Ele havia chegado à vila recentemente, em busca de terras baratas para plantar. Quando ouviu sobre o pântano sombrio, viu ali uma oportunidade. Esses aldeões estão presos a histórias antigas, pensou. Se eu drenar o pântano, posso transformar aquelas terras em um campo fértil e lucrar. Ignorando os avisos dos moradores, Tomás reuniu suas ferramentas e entrou no pântano. O ar estava pesado e uma névoa espessa cobria o solo, tornando difícil enxergar além de alguns metros. Mas Tomás era teimoso. No início tudo parecia tranquilo. Ele encontrou um pedaço de terra relativamente seco e começou a marcar o local para a drenagem. Mas então, os sons começaram. Primeiro, eram apenas murmúrios baixos, como se o vento estivesse carregando vozes distantes. Em seguida, o som de passos na lama, pesados e lentos, mas que nunca se aproximavam. Tomás sentiu um arrepio na espinha, mas se recusou a desistir. Quando a noite caiu, ele decidiu acampar ali mesmo, determinado a continuar seu trabalho no dia seguinte. Acendeu uma fogueira e se deitou, mas o sono foi interrompido por um som distinto, o farfalhar de palha. Ao abrir os olhos, Tomás viu algo que fez seu sangue gelar. Perto da fogueira, na penumbra, estava o espantalho. Ele não deveria estar ali, mas lá estava, alto, magro, com braços desproporcionalmente longos e olhos negros que refletiam a luz do fogo. Por um momento, Tomás ficou paralisado. Ele piscou, e o espantalho havia desaparecido. Convencido de que era sua imaginação, ele voltou a deitar, mas não conseguiu mais dormir. Ao amanhecer, ele continuou seu trabalho, ignorando o crescente sentimento de desconforto. Porém, à medida que avançava no pântano, começou a notar algo estranho. O espantalho estava sempre por perto, mesmo que nunca o visse se mover. Era como se estivesse acompanhando cada passo que ele dava. No terceiro dia, Tomás começou a perceber que o pântano parecia maior do que deveria. Ele marcava árvores para não se perder, mas elas sempre pareciam desaparecer. Seus suprimentos estavam acabando, e a névoa estava cada vez mais densa. Naquela noite, o espantalho voltou a aparecer, mas desta vez mais próximo. Tomás tentou confrontá-lo, jogando uma pedra em sua direção, mas o objeto passou direto, como se o espantalho fosse feito de fumaça. Então, ele ouviu uma risada, grave, arrastada, e que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Você é tão ganancioso quanto Ezequiel. Tomás caiu de joelhos, o terror tomando conta de seu corpo. Ele tentou fugir, mas o espantalho parecia estar em todo lugar. Cada vez que olhava para trás, ele estava mais próximo, seus braços esticando-se na direção de Tomás, como se quisesse puxá-lo para dentro da terra. Ao amanhecer, os moradores encontraram as ferramentas de Tomás na entrada do pântano.
mas ele havia desaparecido. Durante semanas, buscas foram feitas, mas ninguém o encontrou. Meses depois, um grupo de caçadores que se aventurou perto do centro do pântano voltou aterrorizado. Eles juraram ter visto um novo espantalho, erguido ao lado do antigo. Este tinha o rosto de Tomás, congelado em uma expressão de medo absoluto. Desde então, ninguém mais tentou explorar o pântano. Os moradores reforçaram suas orações e passaram a evitar até mesmo falar sobre o espantalho. Mas, de tempos em tempos, visitantes desavisados desaparecem na névoa, e os que conseguem escapar sempre contam a mesma história. Os olhos negros do espantalho, brilhando no escuro, como um aviso para aqueles que ousam desafiar a maldição.